Boa tarde a todos, creio que me estão a ouvir bem. É um prazer estar aqui convosco neste final de tarde, aos colegas que já conheço e aos que não conheço. A colega Ana Pessoa estava a achar muita graça ao facto da Natividade dizer o meu nome com uma entoação espanhola, mas eu acho que se enquadra bem, já que estamos aqui com os nossos colegas espanhóis, sobretudo, acho que fica bem. Eu também vou tentar partilhar então em share screen a apresentação, vamos ver se consigo, se não tenho os mesmos problemas que a colega anterior. Vou tentar então partilhar. Ora bem, também acho que não estou a conseguir. Vamos ver aqui. Sim, aguardamos um pouco. Nós bem testamos, mas de facto... Estamos a cumprir o programa de forma rigorosa, portanto, não estamos atrasados. Mais um minuto não tem importância. E peço a todo o público... Se está a ver agora, não? Ainda não, Carla. Penso que agora vai ser. Já está? Demora um pouco. Já está. Pronto. Muito bem, então nós vamos falar aqui da nossa Escola Superior de Educação de Setúbal, onde tanto eu como a colega Ana Pessoa trabalhamos já há muitos anos e vamos falar-vos em especial de um curso, que é o curso de Animadores Socioculturais. É uma formação relativamente pouco conhecida, mas importante em termos do trabalho que se pode fazer na área da promoção e animação do livro e da leitura. Em geral, nós na escola temos um diagnóstico feito que não é específico deste curso, é em geral de todos os estudantes que entram no ensino superior, em que de facto não é um diagnóstico muito motivador, pois evidenciam-se múltiplas dificuldades que eles têm na interpretação dos textos, no gosto por ler, no recurso a fontes de informação. Vemos cada vez mais a biblioteca da nossa escola como um lugar vazio, um lugar que eles não procuram. Se fosse substituído por recursos digitais de qualidade, não nos importaríamos, mas também não é isso que muitas vezes acontece e, nomeadamente, a professora Ana Pessoa, desde há muito que vem fazendo com eles, vem perguntando se eles já leram alguma vez um livro por sua iniciativa do princípio ao fim, e muitos deles não leram, de facto, um único livro de forma autónoma, muito embora tenham passado pelo ensino básico e secundário, mesmo aquilo que são as obras de leitura obrigatória, acabam por ler resumos ou sínteses e nunca leram, de facto, um livro, não é? E é uma percentagem significativa que isto acontece. Por isso, não podíamos ignorar, não é? Não podemos ignorar esta realidade, sabendo nós tão importante que é e que deve ser uma questão central para todas as instituições educativas, tanto do ensino básico, como do secundário, como do ensino superior, e não vale a pena estar a remeter sempre as culpas para o nível que vem anterior, porque sabemos que isto é um trabalho sempre em continuidade e que nunca está verdadeiramente acabado. E por isso queremos realçar a nossa responsabilidade e o facto de que assumimos também que isto é uma responsabilidade nossa. Então, nós, sobretudo aqui na animação, queríamos realçar o papel que estes futuros profissionais podem ter, porque trabalham numa área de educação não formal, portanto, em que o livro se pode promover com gosto e de uma forma até lúdica e interessante. São futuros profissionais que intervêm não com uma faixa etária, mas com todas, podem trabalhar com adultos, com idosos, trabalham muitas vezes com pessoas em situações de vulnerabilidade social e são pessoas para quem o acesso a estas questões da leitura e da escrita é também uma questão de cidadania, e eles fazem-no sempre com muita empatia e proximidade. Portanto, isto é uma profissão em que isso se pode fazer e em que se pode empoderar as pessoas e, através deste gosto, desta partilha, desta promoção da literacia, também torná-las mais cidadãs, mais capazes de intervir na vida pública, no espaço público e no espaço político. E
isso não podíamos deixar de trabalhar estas questões com os nossos estudantes. Como fazê-lo é a grande questão, uma vez que o currículo está fechado, ele está delineado, ele muitas vezes não tem estes objetivos no seu centro, então temos que ver sem nos desviar e sem fazer ao lado, porque aqui a nossa questão era não fazer ao lado. Nós também temos no IPS um clube de leitura, mas nós queríamos era potenciar o que está dentro do currículo, o que possibilita dentro do próprio currículo fazer este trabalho, e por outro lado queríamos tornar os estudantes não apenas os destinatários, não apenas que eles soubessem que estamos a fazer isto para eles e com eles, mas também torná-los co-construtores deste processo, ou seja, se eles tomassem consciência disto em si próprios, talvez também se tornassem mais aptos a promover isto com as futuras populações com as quais eles vão trabalhar, e portanto ser aqui um processo de co-construção. Então, os nossos objetivos foram os de tornar conscientes, primeiro que tudo, as suas concepções e práticas de leitura e escrita, o que é que eles gostavam ou não gostavam, porque é que gostavam ou não gostavam de ler, quais eram os obstáculos, como é que eles entendiam, sempre num processo aberto, de deixarmos que falassem livremente, que dissessem que não gostavam. Foi importante eles sentirem esta à vontade, não é? Para podermos valorizar, para podermos entender quais eram os obstáculos que aqui tínhamos e claro, para desviarmos aquela visão muito escolarizada, porque estamos na escola, apesar de estarmos no ensino superior, do que é a leitura e a escrita. Desescolarizar foi para nós importante. Entrar em dinâmicas novas de leitura e de escrita, com significado e prazer, e trazermos estas práticas para a própria sala de aula, para o próprio espaço das próprias unidades curriculares, e ao mesmo tempo irmos lá fora, irmos à comunidade e percebermos também como é que as crianças, como é que os jovens, como é que os adultos e os idosos tinham práticas ou não deste tipo. Portanto, também fizemos um diagnóstico tanto no interior como no exterior, levando-os a perceber-se de como é que era com os outros, não é? E este olhar para os outros também potenciou o olhar sobre eles próprios. E quando este diagnóstico esteve feito, num processo de investigação-ação, pensar como resolver os problemas que encontramos. De facto, encontramos determinados problemas, como é que os podemos resolver, como é que podemos fazer outras práticas que levem as pessoas, de facto, a ter estes olhares mais descolarizados sobre a leitura e a escrita. Portanto, há aqui uma dupla estratégia, a questão da comunidade de leitor. Eu acho que os colegas também já falaram nisto. É muito importante que eles adquiram o gosto, e como é que podem adquirir o gosto e como é que podem fazê-lo com novas abordagens que não são as mesmas que já trazem. Nós, por exemplo, investimos muito em duas dinâmicas, que são as leituras partilhadas, que é trabalhar com um objeto mediador em termos de leitura. Eu agora não tenho muito tempo para explicar isso, e também com as tertúlias dialógicas literárias, que são de um projeto que é bastante conhecido em Espanha, que são as comunidades de aprendizagem. Portanto, usámos e trouxemos para o ensino superior esta ideia da tertúlia. A tertúlia não é exatamente um clube de leitura, nós explicamos isso no texto que escrevemos, não conseguimos explicar aqui em pormenor, e ao mesmo tempo então efetuar este diagnóstico do gosto pela prática da leitura e das competências na nossa comunidade, junto de algumas instituições da cidade que foram receptoras e parceiras deste processo de perguntar, de questionar dos estudantes, e que foi feito através de questionário e através de entrevistas a informantes privilegiados. Portanto, temos aqui uma estrutura do currículo, em que é que isto se trabalhou. Veem que nós não temos, tirando a ABM, que é o único LC no currículo que é especialmente dedicada à questão das bibliotecas, não é? À animação das bibliotecas. As outras LCs são LCs onde nós integramos estas práticas, mas que não têm essa vocação. Mas é possível integrar e é possível trabalhar a partir dos seus objetivos. E, portanto, temos aqui um LC de primeiro ano, que são as tecnologias artísticas, duas unidades curriculares de segundo ano e uma de terceiro ano, porque achamos importante que isto se comece, mas que se desenvolva ao longo dos 3 anos e que não fique situado num ano ou num LC em particular, que se note que o curso
está a trabalhar neste sentido e que isto é uma abordagem que se inicia ali, mas que depois é desenvolvida e mais aprofundada. Portanto, são estas as UCs que, por enquanto, têm estado a trabalhar. Portanto, quando eu digo o diagnóstico, quero dizer do nosso seminário de investigação, que associamos aqui uma dinâmica de investigação, nós concluímos coisas que não serão estranhas à maior parte de vós, nomeadamente que o gosto pela leitura e pela escrita vai-se perdendo ao longo da escolaridade. Os nossos meninos de jardim de infância, com os quais trabalhámos, gostavam muito de ler, gostavam imenso de histórias, e que depois nos nossos jovens não encontramos este gosto, muito menos nos nossos jovens adultos. Os colegas universitários ali e os colegas das escolas do lado que eles foram questionar eram mesmo aqueles que revelavam mais obstáculos e menos gosto e prática de leitura. Nos adultos da comunidade havia nichos de grandes leitores, há aqui uma espécie de bolha em que se lê muito em determinadas elites comunitárias, e nós estamos a falar da cidade de Setúbal, portanto, há de facto ali instituições onde se pratica um ótimo trabalho de promoção da leitura, mas que não passa para fora. No fundo, são sempre as mesmas pessoas que participam nas atividades, pessoas das mesmas idades, e isto não consegue entrar noutros espaços comunitários, nem outros entram nestes espaços, não é? São espaços que acabam por ser um bocadinho estanques e virados para si próprios. E depois a população idosa para nós é uma grande preocupação, aliás gostava imenso também de trabalhar e até fazer mais estudos nesta área, porque verificamos que a população idosa, sobretudo a população institucionalizada, perdeu o acesso à leitura autónoma por muitas razões, entre as quais não haver livros nas suas instituições disponíveis para sequer folhearem ou lerem, nem revistas, nem nenhum materiais. Contactámos com instituições onde não havia simplesmente acesso a um único meio de leitura e às vezes também não havia de escrita. Isto foi uma preocupação para nós. Então, nós queríamos fazer, e antes de entrarmos na questão que foi um obstáculo para todos nós queríamos fazer um encontro de literatura, e isto estava em construção, que juntasse todos estes destinatários, as crianças, os jovens, tivesse uma perspectiva intergeracional muito forte, com uma lógica de casa comum, onde aquilo que era pontos fracos nuns até pudesse ser pontos fortes noutra. Por exemplo, as crianças do jardim de infância poderem ler para os idosos e os idosos partilharem coisas, se calhar, da narração oral, que eles sabem, adivinhos, que sabem de cor. Aqui a nossa lógica não era tanta de um festival literário, eu não sabia como lhe chamar, mas esta ideia de casa comum era de facto aquilo que nós tínhamos, era uma espécie de ano zero para o nosso tema das letras em viagem, que era o tema do ano e que queríamos fazer. Contudo, com a pandemia, tivemos que cancelar este encontro, porque era um encontro de casa comum e, portanto, onde íamos estar juntos e fazer atividades em conjunto, e tudo foi reconceptualizado, tudo foi reinvestido de outra maneira, se calhar com coisas que perdemos, mas também ganhamos outras. Investimos no público jovem. A nossa primeira questão aqui foi, vamos então deixar os mais novos, porque as escolas estavam fechadas, vamos então deixar os mais velhos, porque não podemos entrar nos lares, nem nas instituições de idosos, e vamos dirigir todo o nosso projeto no segundo semestre para o público jovem. E aí, com uma grande razão de ser e uma justificação de facto, nos nossos resultados, eram eles os que menos liam, eram eles os mais distantes, eram eles que revelavam menos gosto e, portanto, fomos por aqui. E fomos investir sobretudo na questão das redes sociais. Aqui foram os nossos jovens que nos levaram, nós praticamente fomos atrás deles, porque eles construíram então a página do Instagram, eles construíram a página do Facebook, eles construíram um site, eles começaram a desenvolver uma série de iniciativas para os outros colegas, para os outros jovens, dentro destas redes sociais, e com algum êxito, quer dizer, entusiasmaram-se, foram à frente, nós quase que íamos atrás tentando perceber o que é que eles estavam a fazer, e tiveram um conjunto de iniciativas bastante interessantes e que mais tarde poderão consultar, seguindo então estas páginas de Letras em Viagem, que é o nome que eles acabaram por pôr em todas estas páginas. Não deixámos de fazer atividades,
continuámos, porque era muito importante que eles passassem a ter alguma coisa com público em presença e não apenas em diferido, como nas redes sociais. E então fizemos atividades síncronas online. Aqui está um exemplo de 3 delas, nós não temos tempo para falar de todas, foram 6 que foram feitas, em que, tal como aqui, as pessoas apareciam, não é? Os jovens apareciam, havia um convite e eles apareciam para as atividades. Por exemplo, este Convence-me foi uma atividade muitíssimo bem sucedida e de uma simplicidade muito grande, porque tratava-se de convencer outro a ler um livro. Eu trago um livro e convenço outro a ler este livro. E no fim fez um quiz ao público, às pessoas que estavam connosco, dizendo o que é que eles tinham sido convencidos e porquê. Isto deu-nos aqui dados muito interessantes, como é que se convence alguém a ler. Qual é a mensagem que passa? E foi uma atividade de uma simplicidade muito grande e que resultou muitíssimo bem de uma forma síncrona e online. A professora Ana Pessoa em ABM também traçou aqui uma série de rumos diferentes que os fizeram perceber que a leitura escrita pode estar em coisas que eles à partida acham que não estão, como nos diários, como na gastronomia, como nos documentários, na música, e portanto eles entusiasmaram-se a fazer estes trabalhos de pesquisa que lançaram novas pistas, novos modos de olhar e acabaram por romper com os tais estereótipos. Portanto, o que nós queremos dizer em termos dos nossos resultados foi mesmo o quão importante isto foi para abrir aqui outros espectros, outras janelas para o que é ler. Por exemplo, esta questão do fotografa-te com livros, vocês veem aqui várias fotografias que foram tiradas pelos jovens e que eles colocaram no Instagram do projeto, mas também no seu Instagram pessoal. Todos os jovens têm um Instagram, e o que foi muito interessante foi como é que eles repetiam e levavam para as suas redes pessoais, aquilo que tiravam aqui, não é? Portanto, estas fotos, no fundo, desdobraram-se e eles acharam imensa graça. Foi uma ideia deles, esta questão do fotografar-se com um livro. Onde é que eu me vou fotografar a ler? E, portanto, vem aqui uma série, não é? Já passou ali uma que até se foi tirar esta fotografia para o telhado da casa, portanto, o aparecer com um livro, o que isto pode ser promotor de que ler, afinal, pode ser uma coisa interessante. Nós não sabemos, por estarem aqui na fotografia, se leram efetivamente os livros ou não, mas isto tem uma importância simbólica. E depois toda a mobilização, no fundo, de diversas áreas científicas e disciplinares neste objetivo. Entram as outras artes, entraram todas as outras artes que possibilitam, e acho que colegas anteriores também disseram isto, ampliar a forma como nos aproximamos da leitura e da escrita. E tanto é assim que nós agora, para o próximo ano, vamos tomar um rumo. Nós todos os anos trabalhamos isto, mas vamos sempre construindo um subtema para não ser igual e para ser desafiante, não é? E este ano, aproveitando o facto de Bob Dylan ter ganho em 2016 o Prémio Nobel da Literatura, este ano vamos investir nos cantautores, nos songwriters, e vamos trabalhar, mesmo em tertúlias literárias, vamos trabalhar letras de canções. E até vamos dar um enfoque também às mulheres, e às mulheres escritoras, às mulheres que escrevem canções e são compositoras, e portanto é este o rumo que vamos traçar para este ano. Não sei dizer se vamos continuar muito neste enfoque digital ou se vamos voltar a um enfoque mais presencial, acho que ninguém sabe dizer, mas o importante é que vamos continuar a trabalhar de uma forma ou de outra, contornando os obstáculos que nos surgirem. E pronto, para já é isto que temos, eu e a Ana, para partilhar convosco. Vou parar aqui de partilhar o ecrã. Obrigada.